O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue internado em São Paulo. Ele está em um hospital particular, o Vila Nova está, e segundo o boletim médico que foi divulgado ainda na manhã de hoje, o presidente da República segue sem previsão de alta. Ainda segundo a equipe médica que acompanha Bolsonaro, ele segue evoluindo de forma satisfatória e permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. É um linguajar de médico, mas a gente consegue entender que aparentemente está tudo bem. No primeiro diagnóstico que foi feito da obstrução intestinal no dia de ontem, a decisão foi levar Jair Bolsonaro às pressas daqui de Brasília, do Hospital das Forças Armadas, para São Paulo, e havia ali naquele momento, ontem quando eu entrei no ar aqui, o Bolsonaro estava voando rumo a São Paulo e eu havia conversado com 3 importantes políticos com o trânsito no Palácio Planalto. Os 3 estavam preocupadíssimos, me diziam que imediatamente Bolsonaro teria de ser operado, a cirurgia de emergência. Pois bem, feitos novos exames em Jair Bolsonaro, o boletim médico divulgado hoje pela equipe médica lá do Vila Nova Star indica que neste primeiro momento não será necessária uma nova cirurgia, mas isso não está completamente descartado. Na própria fala de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro hoje, ambos filhos do presidente da República, isso fica claro, que não está descartada a possibilidade de uma nova cirurgia. O Flávio Bolsonaro, que deu uma entrevista ontem ainda à Rádio Jovem Pan, disse que Bolsonaro não estava conseguindo dormir bem, com muita apneia, e ele acabou confirmando uma informação que até então era de bastidor, de que no último fim de semana, Jair Bolsonaro já havia sido internado no Hospital das Forças Armadas, inclusive passando a noite de sábado para domingo lá no HFA. A gente convidou alguns médicos que muito gentilmente se dispuseram a gravar vídeos para a gente, falando um pouquinho sobre esse diagnóstico que Jair Bolsonaro recebeu, o da obstrução intestinal. As notas oficiais que foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República indicam que há uma relação entre esse diagnóstico de Jair Bolsonaro e a facada que ele levou naquele atentado quando candidato à presidência da República em Juiz de Fora no ano de 2018. A gente vai ouvir primeiro o que tem a nos dizer o Alexandre Chartuni, cirurgião do aparelho digestivo. Pode soltar o vídeo, Freitas. Alexandre Chartuni, eu sou cirurgião do aparelho digestivo em Brasília, Distrito Federal. As obstruções intestinais e as suboclusões intestinais são alterações relativamente frequentes em pacientes submetidos previamente a outras cirurgias abdominais por diversos motivos. Elas acontecem principalmente por conta de aderências ou bridas, que é o termo técnico na medicina. Essas aderências acontecem por conta de microlesões ou por conta da manipulação de alças intestinais e do estômago ou do intestino grosso durante cirurgias para correção de outros problemas. Na tentativa de se defender dessas microlesões, os intestinos delgado e grosso podem se juntar, podem formar aderências e levar, em alguns casos, à ocorrência de obstrução intestinal, seja no pós-operatório precoce ou mais tardiamente, às vezes até décadas após o procedimento cirúrgico. Geralmente as aderências acontecem mais naqueles casos nos quais o paciente foi submetido a diversas outras cirurgias. As suboclusões intestinais não são obstruções completas. Grande parte das vezes ainda há um certo trânsito de alimentos e secreções digestivas pelo segmento acometido. Quando acontece a obstrução completa, as consequências podem ser bem mais graves, inclusive levando a perfurações intestinais e a necessidade de cirurgias de urgência em situações mais extremas. Grande parte das vezes, o tratamento cirúrgico não se impõe nos casos das aderências intestinais causando suboclusões ou obstruções intestinais. O tratamento conservador, apenas com a passagem de sonda nasogástrica para descomprimir o estômago e o intestino, a hidratação, o jejum via oral e o uso de analgésicos e outros adjuvantes são suficientes para que consigamos reverter o quadro obstrutivo ou semioclusivo. Porém, em alguns casos, quando
a suboclusão ou a obstrução não estão tendo reversão espontânea, indica-se o tratamento cirúrgico, que grande parte das vezes pode ser bastante trabalhoso. Em pacientes que foram submetidos a diversas cirurgias anteriores, com necessidade de ressecção de outros órgãos, trata-se de uma cirurgia realmente bem delicada e que exige um manejo cirúrgico e pós-operatório muito bem feito em ambiente hospitalar, com o uso de equipe de nutrição, equipe de fisioterapia e principalmente o manejo clínico dado pelos intensivistas e pelos médicos cirurgiões. Grande parte das vezes, então, resumindo, a resolução se dá espontaneamente, apenas com medidas conservadoras. Nos casos nos quais a cirurgia se impõe, cuidado deve ser tomado realmente para que não aconteçam outras lesões que não sejam desejáveis. Tá aí, a gente costuma falar no jornalismo que repórter não sabe de muita coisa não, repórter conhece quem sabe, vai atrás de quem sabe. Esses assuntos médicos eu não me atrevo a opinar. Às vezes a gente vê aí no debate público muita gente querendo dar pitaco do que é, do que não é, do que vai ser, do que não vai ser. O nosso papel como jornalista é correr atrás de informações, de fatos e com gente que domina o assunto. Eu agradeço ao Alexandre Chartuni, cirurgião do aparelho digestivo, aí dando um panorama da situação de obstrução intestinal, que foi o diagnóstico de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir agora a Ticiane Falvi, ela é gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, também gravou um vídeo exclusivo aqui para o Papo Antagonista sobre essa questão. Solta o vídeo, Freitas. A obstrução intestinal é considerada um ponto mesmo de obstrução no trato gastrointestinal que vai impedir o trânsito alimentar de forma habitual. As causas são diversas, né? Podem ser, por exemplo, causas inflamatórias, causas tumorais, hérnias ou mesmo aderências. Quando pensamos em causas tumorais, normalmente esse ponto de obstrução ele ocorre de forma não súbita. Já as causas como inflamações, hérnias ou mesmo aderência, elas ocorrem de forma mais aguda. As aderências, elas são inflamações, são cicatrizes que ocorrem no intestino por conta de uma cirurgia prévia. Pacientes que fizeram cirurgia abdominal prévia acabam tendo essas cicatrizes. E essas cicatrizes podem levar a obstrução tanto total quanto parcial. Um paciente que tem um quadro de obstrução intestinal, normalmente ele tem dor abdominal, distensão, pode ter náuseas ou vômitos, de forma mais incomum apresentar também aí soluços. Quando a gente pensa no quadro de obstrução total, normalmente esses pacientes têm uma dificuldade na eliminação ali de gases ou mesmo de fezes. O tratamento dos quadros aí de obstrução intestinal, o tratamento a princípio ele é clínico, tá? Então ele é feito, o paciente fica em jejum, é feita hidratação e se houver necessidade é passada uma sonda nasogástrica para que tenha, uma diminuição da pressão daqueles gases ali que estão levando a esses quadros obstrutivos. Caso o paciente não tenha uma resposta aí com tratamento clínico, é optado pela intervenção cirúrgica. Então a cirurgia ela tem como objetivo retirar a causa, que está levando a essa obstrução, seja ela o tumor, ou mesmo uma hérnia, ou mesmo uma aderência. Então o tratamento é com esse objetivo. Muito bem, essa foi Ticiane Falvi, gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília. E um terceiro médico, o Ronaldo Cuenca, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, mestre e doutor em clínica cirúrgica e professor adjunto da Universidade de Brasília, também gravou um vídeo para que a gente entenda ainda melhor essa situação do presidente da República com o diagnóstico da obstrução intestinal. Vamos ouvir o médico Ronaldo Cuenca. Sou Ronaldo Cuenca, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a obstrução intestinal e vamos iniciar pela definição. A definição é a interrupção do trânsito fisiológico do aparelho digestivo ao nível do intestino delgado ou do intestino grosso. As causas dessas manifestações ou desse problema, que é um problema relativamente sério,
Pode ser provocado por causas intraabdominais, como as aderências entre as vísceras abdominais, que pode ser desencadeada por cirurgias abdominais prévias. Portanto, quanto mais operações abdominais, maior é o risco do desenvolvimento dessas aderências. Temos causas benignas dentro do abdômen, tumores abdominais que podem provocar isso. As causas malignas, como o câncer, principalmente a nível do intestino grosso, e ainda causas da parede abdominal, como hérnias da parede abdominal, que podem levar à obstrução intestinal por um encarceramento de um segmento do intestino grosso ou do intestino delgado. As consequências são variadas e depende muito do nível de obstrução desse intestino. Quando as obstruções são mais próximas do estômago, o vômito, por exemplo, é uma manifestação bem mais precoce do que quando essa obstrução é mais baixa. Quando essa obstrução acontece a nível do intestino grosso ou final do intestino delgado, as manifestações são tardias, mas também cursam com vômitos, parada de eliminação de gases e fezes e distensão abdominal até levando à dor. O tratamento precisa ser o mais rápido possível após o diagnóstico da obstrução intestinal, porque a obstrução intestinal pode estar sendo causada por uma doença e que a evolução dessa doença pode levar até uma necrose de um segmento intestinal. Portanto, logo após o diagnóstico da obstrução intestinal, na grande maioria das vezes a intervenção cirúrgica se torna em caráter emergencial e deve ser realizada o mais breve possível dentro das condições de segurança, avaliação das condições clínicas do nosso paciente, identificar se ele tem algum outro problema de saúde, como uma doença cardiológica que precisa ser controlada anteriormente ao procedimento cirúrgico, mas assim que feito o diagnóstico, definido o diagnóstico, a necessidade cirúrgica passa a ser imediata. E essa foi a participação no programa de hoje do Ronaldo Cuenca, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, mestre e doutor em clínica cirúrgica, professor adjunto da Universidade de Brasília. Eu agradeço imensamente a nossa audiência também, a esses 3 médicos que se disponibilizaram no dia de hoje de gravar esses vídeos, trazendo para a gente informações técnicas, né, com informações contundentes aí sobre o quadro de obstrução intestinal. Eu finalizo o programa de hoje atualizando ainda um pouco mais essa história toda do estado de saúde de Jair Bolsonaro, que, repito, está internado em São Paulo. Ele deve ficar por lá pelo menos 3 dias, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, seu filho. Agora há pouco, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou nas suas redes sociais uma foto do presidente ao lado de uma paciente que está internada lá no Hospital Vila Star, na Zona Sul de São Paulo. Custoso demais, escreveu Michele com emojis de risos. Eu rio porque eu ainda não sei usar esses negócios ainda direito, estou aprendendo essas figurinhas, mas é o rostinho ali de eu fico parecendo um velho falando assim, né? Mas é verdadeiro, podem acreditar, eu não tenho tanta afinidade com essas coisas. Mas olha aí, um boletim médico divulgado mais cedo informou que o presidente está evoluindo de forma satisfatória, clínico e laboratorialmente. E aí a Michele publicou essa foto aí do Bolsonaro ao lado de uma senhora que também está internada lá no Vila Nova Star. Além disso, veja só você, Jair Bolsonaro entrou ao vivo no programa do Siqueira Júnior, que é exibido pela emissora Rede TV. Siqueira Júnior, que, como documentos da CPI mostram, e a gente já noticiou, já recebeu aí uma quantia significativa de verba do governo federal para campanhas do governo de Jair Bolsonaro. Agora há pouco, então, Bolsonaro entrou ao vivo, ao lado ali do seu médico, o Antônio Luiz Macedo, é o médico que está em pé ali à direita do seu vídeo, é o médico que acompanha Jair Bolsonaro desde a facada em 2018, que veio para Brasília no dia de ontem, quando Bolsonaro já estava internado no Hospital das Forças Armadas, e que então tomou a decisão de levar Bolsonaro para São Paulo. E é ele, o cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, responsável por cuidar de Jair Bolsonaro.
Bolsonaro afirmou ao Siqueira Júnior ainda que as chances de cirurgia estão bastante afastadas e o próprio Macedo reiterou essa previsão de que provavelmente, pelo menos até aqui, não vai ter cirurgia. De acordo com o cirurgião gástrico, o intestino do presidente começou a funcionar, ok? Conforme publicamos, o boletim médico divulgado pelo Hospital Paulistano no início da tarde de hoje informou que, entretanto, não há previsão de alta.